Olá, estamos de volta com Marina Silva. Senadora, a senhora ganhou a eleição em Belo Horizonte, no Distrito Federal ficou em primeiro lugar, mas no Acre, que é o seu estado natal, ficou em terceiro lugar. Isso chateou a senhora um pouco, simbolicamente, ter ficado ali atrás do CR da Dilma no Acre? Não, Kennedy. Eu não tenho o direito de ficar chateada com o Acre. Por que aconteceu isso? Eu só estou aqui por causa do meu Acre, né, que me elegeu senadora pela primeira vez em 1994. E eu só tenho gratidão pelo Acre. No Acre é o seguinte, o Estado é dividido politicamente, é um Estado muito politizado, né? É só notar que nós somos brasileiros por opção. Desde a Revolução Acreana, que o Acre tem um forte envolvimento na política. O governo do Estado foi muito disputado também, né? E o governo do Estado foi muito disputado no primeiro turno das eleições, em que o presidente Lula disputou, ele não ganhou em primeiro lugar. Ele só ganhou em primeiro lugar no segundo turno. Então, ali há 20 anos que tem uma luta que se coloca, né, entre um grupo e aqueles que hoje estão à frente do governo, no caso, o governo do Partido dos Trabalhadores. É uma luta entre os defensores da floresta, fazendo ali uma caricatura, e o pessoal do agronegócio, é uma divisão que passa por essa questão econômica da exploração da Amazônia? É isso que divide ali, senadora? É a visão, acho que é muito mais a visão, porque não dá para generalizar o agronegócio. Existem pessoas que hoje estão no agronegócio que têm uma visão também da sustentabilidade. Inclusive, a ideia do boi verde surgiu na Amazônia e com uma, digamos assim, um olhar muito promissor para essa questão da sustentabilidade, utilizando as novas tecnologias da Embrapa. É uma parte que tem uma visão desenvolvimentista, que não se conforma com a ideia de que é possível desenvolver e, ao mesmo tempo, proteger a floresta, as comunidades locais, enfim. E a visão daqueles que a gente chama dos herdeiros de Chico Mendes. E o Acre sempre foi dividido. Como nessa eleição, né, tinha a candidatura da ministra Dilma e a minha, ela ficou com 23%, uma fração, e eu 23%, uma fração menor do que a fração dela. Né? Então, em função dessa divisão. Que era o mesmo grupo político, era o mesmo grupo político, obviamente que com o governador Jorge Viana, o Tião Viana, os prefeitos, deputados, senadores apoiando a outra candidatura, para mim já foi uma grande vitória, sem estrutura nenhuma, com muita dificuldade, fazendo com muita dificuldade a campanha na própria capital, ter ficado muito próxima da própria ministra Dilma. E na capital, eu fiquei numa posição de mais de 30% e a ministra Dilma com 15%. Pouco antes da gente fazer a entrevista, a gente estava conversando sobre lições aí da eleição. A senhora já falou no primeiro bloco de lições que foram dadas para os políticos. Mas se discutiu muito o papel da mídia durante a eleição. O presidente Lula criticou muito, apanhou muito por isso também, demonstrou certa intolerância na opinião de alguns, na opinião de outros. Ele estava correto nas críticas que ele fez. Tem alguma lição para a imprensa, para a mídia, essas eleições, senadora, na sua opinião? Tem lição para todos nós, Kennedy, para todos nós. Eu acho que esse Brasil que está saindo dessas eleições de 2010, pelo menos esse olhar dos brasileiros, a decisão que eles vão tomar no dia 31 de outubro e a decisão que tomaram no dia 3 de outubro, tem lição para todo mundo. E eu tentei fazer uma metáfora com essa lição da seguinte forma. A candidata do governo, que tinha mais de 80% de aceitação, não conseguiu ganhar no primeiro turno. E o candidato que, durante 8 anos, fez uma oposição ferrenha ao governo, também não conseguiu ir para o segundo turno. Ele liderou as pesquisas durante muito tempo e depois foi caindo. Né? E quando você percebe que pessoas emblemáticas, como é o caso do senador Tasso Gereissati do Ceará e o próprio senador Arthur Vigílio, pessoas que eu tenho uma relação de respeito, de amizade, carinho, admiração, inclusive nos trabalhamos juntos vários temas. Não quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, do PSDB não do Ceará, foram eleitos. O Arthur Vigílio, exato, do PSDB do Amazonas. Do Amazonas. É um recado em duas direções, de que as pessoas não querem, não é, a situação pela situação e nem a oposição pela oposição. Elas querem ver corretamente as conquistas sendo reconhecidas e integradas como uma conquista da sociedade e querem ver os erros sendo criticados
mas não querem ver, em nome de criticar os erros, também não ter nenhum compromisso com as conquistas. Então, há uma lição que é dada a partir daí. E para a imprensa especificamente? Para a imprensa especificamente, eu não sou especialista, Kennedy, né? Eu tenho, enfim, sou apenas fato para a imprensa, né? Objeto de trabalho de vocês. Mas, obviamente, que eu acho que nessa mensagem para os partidos e as lideranças políticas, de que não é uma questão da crítica pela crítica, com certeza há também uma leitura que precisa ser feita pelos formadores de opinião, pela imprensa, porque quanto mais você é capaz de fazer o justo equilíbrio, né, entre reconhecimento e crítica, mais você ganha credibilidade, tanto para criticar quanto para reconhecer positivamente. Senadora, o Brasil está vivendo, no momento, um problema econômico importante, que é a valorização do real em relação ao dólar. O dólar está cotado a menos de R$ 1,70. Isso prejudica setores exportadores. Na visão de alguns economistas, pode desindustrializar uma parte da nossa economia. A senhora acha que realmente é um problema que preocupa? E se preocupar esse problema, que medidas o Brasil deve adotar? Bem, nós estamos diante de uma situação, obviamente, que é motivo de preocupação, tanto é que o governo está tomando medidas e eu acredito que as medidas que estão sendo tomadas estão adequadas à luz da situação que a gente está vivendo, que inclusive tem a ver com a questão da entrada de dólar em função da capitalização da Petrobras. A medida é esse aumento do imposto sobre operações financeiras sobre operação financeira, né? Exatamente, para evitar, não é, que esse investimento mais especulativo, de curto prazo, que não é internalizado na economia do país, através de investimentos mais duradouros. Isso está correto? A senhora acha que é suficiente? Olha, suficiente talvez não seja. Eu acredito que nós temos que ter um olhar mais estruturante para a economia do país e durante a campanha eu dizia que nós tínhamos que trabalhar a combinação do controle da inflação, não só pela elevação dos juros, mas pela redução do gasto público, tanto é que propusemos que nós limitássemos o crescimento do gasto público à metade do crescimento do PIB, exatamente para que não se tivesse o tempo todo, não é, esses investimentos que não são considerados os investimentos bons. É sempre bom a entrada, né, do capital, dos investimentos externos, mas isso que seja internalizado na forma de investimentos duradouros no nosso país. Na produção. Um grupo de economistas, senadora, defende um ajuste fiscal logo no começo do próximo governo como uma forma de ajudar a combater esse problema do câmbio aí, que seria o quê? Com o ajuste fiscal, com o governo cortando mais as suas despesas, o Banco Central poderia baixar a taxa de juros e isso atrairia menos capital especulativo para cá. A senhora defende que o próximo governo faça esse corte de gastos logo no começo? Eu acho que a gente tem que ter um olhar para essa situação, fazendo uma diferenciação, porque toda vez que se fala em ajuste fiscal, vem logo aquele medo de que questões estratégicas sejam negligenciadas do ponto de vista dos investimentos. E o Brasil tem investimentos estratégicos que não podem ser negligenciados em hipótese alguma, na área de saúde, de educação, de segurança pública, da infraestrutura. Só que isso pode ser feito com esse olhar mais cuidadoso que eu acabei de mencionar. Mas esse é um dilema, não, senadora? É um dilema. O dilema, porque tem um custo social, porque quando se fala em ajuste social, a senhora falou muito bem, o investimento. Então, construir um hospital é investimento, mas a manutenção do hospital é custeio. Construir uma escola nova é investimento, mas a merenda é custeio. O que a gente vê aí, fazendo o papel de advogado do diabo, um outro grupo de economistas critica o seguinte: olha, quando se fala em ajuste fiscal, não é cortar cafezinho e clipes ali, ou seja, isso também atinge a área social, ou seja, se houver um ajuste fiscal no começo do próximo governo, tem também um custo social, não? Mas eu acho que a gente pode buscar uma eficiência maior do gasto público. Hoje existem inúmeros programas que às vezes não ligam lé com cré, não é? Você tem desperdício de recursos humanos, desperdício de recursos financeiros, a falta de eficácia e efetividade com esses programas. Um olhar estratégico, era isso que nós nos propusemos a fazer, para esse conjunto de programas que muitas vezes estão aí, não é? E não tem o resultado efetivo, é uma boa. Agora, nós temos investimentos que podem ser feitos com boa sinergia. Por exemplo, o saneamento básico, que ajuda a cuidar da saúde das pessoas, reduz, não é, o gasto na área de saúde, principalmente das doenças que são causadas pela contaminação da água, como, por exemplo, a diarreia para as crianças e outros problemas, né, em que você poderia estar utilizando bilhões que foram gastos, inclusive pelo BNDES, para investimentos que não tivemos a transparência necessária
como foram selecionados aqueles que foram beneficiados com a capitalização do BNDES para o saneamento básico. Geraria emprego, melhoraria a saúde, daria eficiência ao gasto público e a gente teria aí uma sinergia boa. Encontrar um equilíbrio, né? Encontrar um equilíbrio. Senador, o presidente Lula disse que o candidato Serra está fazendo algumas promessas que seriam irrealistas. O Serra prometeu o salário mínimo de R$600 no próximo ano, reajuste de 10% para os aposentados e 13º salário para o Bolsa Família. A senhora que disputou uma eleição, o que a senhora acha dessas propostas? São realistas ou são irrealistas? Eu dizia, Kennedy, no primeiro turno, que a ausência de um programa de governo por parte dos dois candidatos era muito ruim. Porque não se pode querer ser presidente do Brasil sem um plano de governo. E por que eu dizia isso? Porque desde o princípio nós fizemos uma plataforma, colocamos ali diretrizes programáticas para pensar o Brasil que queremos, a partir do Brasil que temos, e, lamentavelmente, a ministra Dilma apresentou várias versões de programa de governo e o governador Serra apresentou apenas alguns discursos como se fossem programas de governo. Eu espero que até o final desse segundo turno, em que eles tiveram uma segunda chance, ambos possam apresentar um programa de governo para pensar o país do tamanho que o Brasil é, com os desafios que o Brasil tem. E eu dizia que quem tinha tempo de televisão não tinha programa. E quem tinha programa não tinha tempo de televisão. Quando não se tem programa, aí as pessoas ficam simplesmente dando estatísticas do que já foi feito, ou ficam simplesmente fazendo promessas daquilo que supostamente iriam fazer. Eu acho que o balizador para julgar as duas candidaturas é efetivamente o programa de governo. E até que eles apresentem, né, para que a gente possa ver preto do branco, inclusive de onde virão os recursos. É uma promessa concreta do Serra, salário mínimo de R$600. A senhora concorda? É preciso dizer, eu vou dizer o que eu dizia durante a campanha. Né? Não se pode fazer uma campanha com base apenas em promessas e não se pode fazer uma campanha olhando apenas para o que já foi feito. É preciso se comprometer em manter os ganhos, corrigir os erros e encarar os novos desafios. Ou seja, não... E do ponto de vista dos novos desafios, ambos precisam fazer o debate que o Brasil precisa. Lamentavelmente, eu acho que as eleições elas estão indo para a continuidade do embate, que eu acho que a duras penas, no primeiro turno ali, a gente contribuiu um pouco equilibrando esse processo, porque não fazia o discurso fácil, né, de atacar por atacar, né, mas voltaram de novo para a agenda do embate. E a gente precisa do debate e nós só temos 2 semanas para fazer o debate. Mas a senhora acha viável R$600, senadora? Muito objetivamente. É preciso que a gente tenha coerência do ponto de vista das finanças públicas. Não é? Eu não fui por o discurso fácil de prometer absolutamente nada que não estivesse coerente com as finanças públicas. Estou entendendo, então, que teria que ver se tem dinheiro para dar R$600. A senhora, tem que ter responsabilidade fiscal. A princípio não concordaria. Tem que ter. Eu estou repetindo o que eu dizia no primeiro turno. Mas diz agora no segundo. É isso que eu estou dizendo. Tem que ter responsabilidade com o que se promete. Não pode ir para o promessômetro. Não é? Era isso que eu dizia. A França e a Inglaterra adotaram medidas recentes de corte de gastos e medidas muito duras também na área de previdência, aumentando ali a idade mínima para a aposentadoria. A senhora acha, eu faço essa pergunta para a senhora, porque a senhora disputou uma eleição, teve uma votação relevante e está credenciada para a disputa futura, para ser uma pessoa importante na oposição, e esse é um debate público que vai acontecer no país. A senhora acha que o próximo governo tem que enviar ao Congresso Nacional algum projeto propondo aumento na idade mínima para a aposentadoria ou alguma medida que incentive as pessoas a adiar o seu pedido de aposentadoria? As reformas são importantes e, lamentavelmente, agora elas nem aparecem. No primeiro turno elas ainda tangenciavam, não é? A reforma política, a reforma da Previdência, a reforma tributária. O Roberto Setúbal do Itaú, desculpa interromper, o presidente do Itaú disse que o país não precisa de reformas, disse na sexta-feira numa entrevista, presidente do maior banco privado do Brasil. Eu acho que a sociedade brasileira como um todo reclama as reformas. Acho que se não fizermos a reforma política, nós vamos continuar nesse atraso enorme da política brasileira que não vislumbra nenhuma saída. E, em função do atraso na política, a gente pode até perder os avanços que tivemos na agenda econômica e na agenda social. Do ponto de vista da questão da Previdência, eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado. Nós temos pelo menos uns 20 anos
para conseguir, enquanto a nossa população é jovem, que nós temos o famoso bônus demográfico, a gente resolveu o problema da Previdência, sob pena de adiarmos isso e realmente entrarmos numa situação de colapso total quando, não é, a população economicamente ativa for ficando cada vez menor pelo envelhecimento. Mas a senhora acha que o prazo é uma solução em 20 anos, não no governo? Não, é uma política que deve ser perseguida, não é, para os próximos 20 anos. Esse horizonte de 20 anos. Seria demagógico alguém achar que resolve um problema dessa magnitude em 4 anos. Sim. Agora, em 4 anos, cada um tem que fazer a sua parte. Sim. É uma corrida de 4x4, em que cada um tem que levar o bastão nos 4 anos que tiver. Como eu sou contra a reeleição, eu concordo com, no máximo, 5 anos, né, seria para os 5 anos, na minha lógica. Né? Mas uma reforma, pensando a questão da Previdência, a questão trabalhista, levaria a gente a ter aquilo que eu chamo de uma maior formalidade no mercado de trabalho. Hoje, quase metade da população economicamente ativa está na informalidade. É preciso ter um olhar para essa questão, é preciso ter um olhar para os que já estão beneficiários, né, pelo sistema atual e os que vão entrar no novo regime. É preciso olhar, né, para a expectativa de vida das pessoas, né, que hoje é muito maior do que tínhamos quando a legislação trabalhista foi feita. Então, a reforma da Previdência, ela tem que pensar nos ganhos efetivamente que já foram dados, né, sem prejuízo, mas sem prejudicar, né, porque o futuro, sob pena de pagarmos um preço muito alto. Faz sentido elevar a idade mínima para a aposentadoria? Faz sentido fazer um debate em relação a essa questão, em função daquilo que falei. Hoje a expectativa de vida é muito maior. Senadora, eu queria entrar aqui num bloco de temas polêmicos com a senhora, que é o seguinte: no segundo turno, a Dilma e o Serra aumentaram muito o tom agressivo. Houve aí uma espécie de guerra santa, com ambos candidatos procurando ali católicos, evangélicos, fazendo muitos discursos e muitos encontros com igrejas, religiosos. É legítimo usar a religiosidade para angariar voto, ou isso tem que estar fora de uma discussão eleitoral? Esse tema faz parte da vida de milhões de pessoas. A forma como se coloca ele em debate é que cabe aos candidatos, aos partidos e às lideranças religiosas estabelecer quais são os parâmetros, mas são temas importantes. Aliás, eles surgiram no começo e eram dirigidos quase que exclusivamente a mim. E eu tinha um certo estranhamento. Por que não perguntam desses temas para a ministra Dilma e para o governador Serra? E sempre procurava respondê-los a partir de uma visão que eu considero a mais adequada para fazer o debate. É um tema complexo, envolve questões religiosas, filosóficas, morais, éticas e até mesmo culturais, e que não deveria se partir do ponto da satanização de ninguém, nem dos que têm uma posição contrária, nem dos que têm posição favorável. E de que a gente deve fazer esse debate trazendo, em primeiro lugar, a informação. A falta de informação sobre determinados temas, como é o caso do aborto, né? Ninguém quer fazer aborto, as pessoas que fazem ficam com sequelas terríveis, às vezes do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional, de sorte que informação, esclarecimento, inclusive o Gabeira colocou uma coisa muito interessante, a gente poderia fazer um debate para ver como é que diminui o aborto no Brasil, dando condição de saúde decente para as mulheres que querem ter o filho e, às vezes, tem, enfim, um processo prematuro e acaba perdendo o filho. Adolescentes que, por falta de informação, né, de cuidado adequado para que essas adolescentes não tenham gravidez precoce, acabam indo também pelo caminho do aborto, que é uma sequela irreparável do ponto de vista emocional dessas jovens. Então, é fazer o debate à altura do que deve ser feito, com respeito à comunidade religiosa e com respeito ao Estado laico. O Estado é laico, é uma bênção para quem crê e quem não crê. Mas não se pode confundir Estado laico com Estado ateu. A gente tem que fazer essa discussão de forma madura. Eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, participei do processo político, nunca fiz da minha fé uma arma eleitoral. Se você verificar todos os debates em que participei com o governador Serra e a ministra Dilma, nunca fiz uma pergunta para eles envolvendo esses temas, porque eu queria que o debate fosse feito à altura de que deve ter uma discussão como essa. Senadora, temos que fazer um pequeno intervalo e a notícia volta daqui a pouco com Marina Silva.